Fala moçada, tudo tranquilo? Gente, então é o seguinte, vamos dar continuidade na matéria de vetores. Nos vídeos anteriores nós vimos a parte de regra do polígono, depois vetores concorrentes entre si, vetores perpendiculares e a regra do paralelogramo. Hoje então nós vamos ainda na parte de operações vetoriais, para a nossa aulinha número 4, adição de dois vetores de mesma direção. Então, gente, aqui nós vamos ver duas situações, que são as duas últimas situações dessa parte de operações vetoriais, que é a soma de vetores de mesma direção e de mesmo sentido, e soma de vetores de mesma direção e sentidos opostos, os sentidos contrários. A escrita é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Tudo bem, pessoal? Então, só lembrando que o vetor ele é um ente matemático que serve para representar grandezas físicas vetoriais. Grandezas físicas vetoriais são aquelas que dependem de módulo, direção e sentido, e que nós representamos os vetores, né, por meio de setas. As setas elas nos dão o módulo, a direção e o sentido dos vetores que nós estamos trabalhando. Bom, vamos começar então por aqui, ó. Então, por que letra C? Porque a letra A era a regra do polígono, a letra B lá era a adição de vetores usando a regra do paralelogramo. Então, agora, a adição de dois vetores de mesma direção e de mesmo sentido. Se dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, então como determinar o vetor resultante? O vetor resultante ele será dado da seguinte forma. Então, aqui, moçada, nós temos o vetor A na direção horizontal, né, e o sentido para a nossa direita, certo? Vamos entender para a nossa direita. E o vetor B também na direção horizontal e também para a direita. Por isso que esses vetores eles são ditos de mesma direção, pois ambos estão na direção horizontal, e no mesmo sentido, pois ambos apontam para o mesmo lado. Logo, olha que simples aqui, gente. Eu acho que essa videoaula vai ficar bem curtinha. Ou seja, o vetor resultante ele vai ser um vetor que vai ligar o A e o B juntos, né, os vetores A e B juntos, e ele vai ter, consequentemente, a mesma direção, ou seja, se A e B estão na horizontal, o resultante estará na horizontal também, e de mesmo sentido de A e B. Consequentemente, como que nós vamos obter o módulo desse vetor aí, né, do vetor resultante? Logo, sempre que eu tenho dois vetores de mesma direção e de mesmo sentido, nós vamos pegar o módulo do vetor A e somar com o módulo do vetor B. Só isso. Agora acabou aquela história de raiz quadrada, de potência, de teorema de Pitágoras. Ou seja, dois vetores de mesma direção e mesmo sentido é simplesmente fazer o quê? Para obter o resultante é fazer o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Só isso, acreditem. Vocês vão ver lá nos exercícios como isso é fácil, tá? Continuando aqui, ó. Então, como exemplo, né, no dia a dia, na prática, né, como que nós vemos dois vetores de mesma direção e de mesmo sentido? Por exemplo, imagine que tem um barco parado aqui e que para você arrastar esse barco, né, para a terra, por exemplo, eles querem tirar esse barquinho da água, né, dois amigos aqui amarram duas cordas representados aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui para a canetinha marca-texto. Então, um deles vai puxar com uma força F1 de 80 newtons, o outro vai puxar na mesma direção e no mesmo sentido. Né? É como se eles estivessem num cabo de guerra, os dois puxando para o mesmo lado, tá? Não podem puxar para lados diferentes, isso é importante. Então, o segundo aqui, esse de trás, com uma força F2, né? O vetor F2, de módulo 100 newtons. Consequentemente, para obter o vetor resultante, é só somar esses dois módulos. 80 mais 100, a força total é de 180 newtons. Só isso. Um segundo caso aqui também bastante cotidiano do dia a dia, né? Agora, nós temos três amigos unidos, né? Unindo força para empurrar o carro e empurrá-lo para frente. Ficou repetitivo aqui, mas não tem problema. Enfim, moçada, uma situação bastante cotidiana no dia a dia também. Estragou lá a bateria, arreou alguma coisa, né? Arreou a bateria, estragou alguma coisa do motor do carro ali no meio da rua. Três amigos, né, estão passando, vê a situação, resolvem ajudar. Ou seja, os três amigos não vão empurrar esse carro, conforme a figura está mostrando, na mesma direção e no mesmo sentido,
os três vão fazer força na horizontal, né, empurrando esse carro aqui para a direita, como ele está mostrando. Então, se eu tenho três forças de mesma direção e sentido, é só a gente somar. Né? Num exemplo numérico, né, aqui no caso ele não deu valores, mas no exemplo numérico ele atribuiria um certo valor de força para essa pessoa aqui, essa de camisa bege, parece ser da cor bege, para essa outra pessoa de camisa de cor vermelha e para esse outro que está com uma regata branca aqui. Então, forças de mesma direção e sentido a gente soma. Simples assim. Certo até aqui, moçada? Ali para frente, tá? Não adianta em aula, ali para frente nós temos alguns exemplos resolvidos que vai ajudar a fixar ainda mais essa questão. Mas é bem simples, tá? E só isso. Agora, o último caso de operações vetoriais é a adição de vetores de mesma direção, porém sentidos contrários. Se dois vetores têm a mesma direção, mas sentidos contrários, o vetor resultante R, então sempre queremos obter o R, né? Ele será dado de que maneira? Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor A, então eu vou grifar o vetor A, ó. O vetor A, ele está na direção horizontal para a direita. O vetor B também está na horizontal, ou seja, se ambos estão na horizontal, esses dois vetores, eles têm a mesma direção. Alguma dúvida nisso? O que é direção mesmo? Horizontal, vertical, diagonal, né? Então, A e B têm a mesma direção, porém, eles estão em sentidos opostos ou sentidos contrários. Por quê? Porque o A, como a figura mostra bem ali, está para a direita, o B está para a esquerda. Bom, vamos obter o vetor resultante desta operação aqui, ó. Gente, então agora é o seguinte, eu vou pegar o A, como o B está para a esquerda, a notação matemática é que para a direita é mais, para a esquerda é menos, certo? E aí, no caso, o módulo do vetor resultante vai ser dado por A menos B, ou seja, módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. Gente, se quando nós temos mesma direção e mesmo sentido a gente soma, agora só inverteu o sentido, então agora é menos. Simples assim. Lógico que agora, né, também você tem que só ficar esperto na hora de representar o vetor resultante, porque o vetor resultante, ele sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor de maior módulo. No caso, como nesse desenho aqui o vetor A ele é maior que o vetor B, ele tem maior módulo, o resultante vai apontar na direção do vetor A. Imagine aí, aqui não fiz o desenho, mas se a gente invertesse esses dois desenhos aqui, ó, aqui em cima fosse vamos até melhorar essa explicação que eu ia falar. Se o vetor B tivesse esse comprimento todo aqui, ó, e se o vetor A tivesse o comprimento que é o do B, ou seja, o B fosse todo ele para lá, né? Vamos até desenhar aqui, ó. Agora que eu lembrei que tem a canetinha também. Isso vai ficar meio tortinho. Então imagine que o A tá para a direita na horizontal, esse é o A, tá? E o B tá para a esquerda, mas também na horizontal. Por favor, desconsidere se ficar um pouco tortinho ali, tá bom, gente? Vetor B, faltou aqui a setinha, vetor A. Logo, o vetor resultante, eu vou só fazer o resultante aqui para ficar mais fácil. Eu vou descontar o A, então o A vai ter aqui mais ou menos, né? Faltou um pouquinho aqui. Nossa, agora ficou horrível, vou dizer. Cara, é desajeitado isso aqui, vocês não fazem noção. O que eu apertei? Não, quero a borracha. Aí, ó. Vamos apagar isso aqui também, vamos fazer de volta. Então, gente, o vetor resultante, mas vocês acho que já entenderam. Eu vou pegar, então, vou descontar o A, e esse é o meu vetor resultante. Só que então veja, o vetor resultante, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do maior vetor. Então, como aqui o maior vetor é o vetor B, não, o vetor de maior módulo, né? O resultante aponta para a esquerda também. Claro que, por exemplo, ó, vamos enumerar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, se o A fosse 10 e o B fosse 4, né? 10 menos 4, a resultante seria 6, certo? Guardem o 6, positivo. Se agora o A fosse 4, o B daí ficaria menos 10. Aí a montagem ficaria, para se obter o módulo, né? A montagem ficaria
4 menos 10, que aí daria R igual a menos 6. Então, esse vetor resultante ele teria um módulo negativo. Por quê? Porque esse menos é para indicar que ele tem... Deixa eu até usar a canetinha marca-texto, que seria melhor. Esse menos é para indicar que o vetor resultante... Nossa, não apareceu muito bem, mas aqui vai aparecer. Ó, ele aponta na direção do vetor B. Certo, gente? Então, vetores de mesma direção e mesmo sentido a gente soma. Vetores de mesma direção, porém em sentidos contrários, a gente diminui. Simples assim. Vamos aqui para o... tá, antes das atividades, quase falei besteira aqui. Aqui, na verdade, também é um exemplo, né, na prática, no dia a dia, de como que nós podemos entender vetores de mesma direção, mais sentidos contrários. Então, a figura mostra o seu Joaquim, né, tentando puxar o seu bode de estimação. Eu prefiro cachorro, gato, peixe, bode de estimação, hein, gente? Ele faz uma força F1 para a esquerda, enquanto o bode resiste, aqui é resiste, opa, erro de digitação, desculpem lá, e puxa para a direita, certo? Com uma força F2. Ou seja, não são dois vetores na horizontal, né? A força está aplicada aqui na corda, né? Então, são duas forças na horizontal, por isso mesmo a direção, mais sentidos contrários. Se eu quisesse achar a força resultante, né, eu aplicaria nessa equação aqui, ó. Tudo bem? E, consequentemente, se o seu Joaquim for mais forte que o bode, olha, ele está suando ali, ó, está sofrendo. Mas se mesmo assim ele tiver mais força que o bode, obviamente o bode acaba indo para o lado do seu Joaquim, né? Esse deslocamento para o lado do seu Joaquim é o vetor resultante. Se o bode for mais forte, obviamente aí vai ser o bode que vai arrastar o seu Joaquim para a direita, né? Então, também mostrando a resultante para lá. Tudo bem, gente? E o quarto exemplo, ó, dois amigos brincam de cabo de guerra, né? Garanto que todos vocês já brincaram de cabo de guerra alguma vez na vida, na infância, provavelmente, né? Então, tá aqui, ó. Essa pessoa aqui que está de camisa alaranjada está puxando para a esquerda com 80 newton. Essa outra aqui de camisa vermelha, até aparentemente mais forte, está puxando para a direita, que é o F4 com 100 newtons. Ou seja, a força resultante aqui vai ser 20 newtons e para a direita. Então, você vai fazer uma tração vetor resultante, né, onde o módulo do R é igual a 20 newtons. Newton é a unidade de força no sistema internacional. Vocês já devem ter visto isso com o professor Marcos. Gente, até aqui tudo bem? Tranquilos? Vamos agora para as atividades. Então, exemplo número 1. Dados os vetores abaixo, só mudar para marcar texto, talvez fique melhor. Complete os espaços que estão em branco. Então, primeiramente, nós temos aqui 4 vetores, aliás, 4 não, nós temos 5 vetores, A, B, C, D e E. Gente, quero aproveitar e pedir desculpas e falar que aqui eu tentei melhorar a imagem para mostrar os quadriculadinhos aqui atrás, tá? Mas não consegui melhorar muito, tá? Enfim, então vamos só contar aqui, ó. O vetor A, ele tem quantos quadriculadinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse vai ser o módulo do vetor A, né? Então o vetor A é um vetor horizontal que aponta para a direita e que pega de módulo 6. O vetor B, por exemplo, o vetor B é vertical para baixo, que pega quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos aqui, tá? Se não faltou. O vetor D, na vertical também, porém para cima, né? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor E, na horizontal para a esquerda. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades também, tá? Bom, eu já fiz o seguinte, ó, eu já ajeitei para vocês aqui, ó, e como eu tinha contado, o módulo do A é 6, o módulo do B é 5, né? O módulo do C. O C, na verdade, ele está na diagonal, então você tem que aplicar no teorema de Pitágoras e tal, né? E vai dar 5,6. Não vou fazer essas contas agora, porque não é o objetivo desse exercício, tá bom, gente? O D vale 5 e o E vale 6, como nós tínhamos contado. Então, já coloquei aqui para a gente poder, né, facilitar um pouquinho
já que os quadriculadinhos aqui estão ruins, tudo bem? Vamos completar aqui então. Complete os espaços que estão em branco. Os vetores A e E possuem mesmo módulo. Isso, né? Nós contamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já contou que ele tem o mesmo módulo. Porém, ele tem o quê? Ah, além do módulo, o que ele tem de igual? Eles possuem o mesmo módulo e, veja bem, o A não está na horizontal, o E também não está na horizontal, então eles têm a mesma direção. Porém, eles têm o que diferentes? O sentido. Tá claro para o desenho, moçada? Então, aqui é para discutir essa questão, né, do módulo, direção e sentido dos vetores, que são as características do vetor. Vamos para a letra B. Os vetores B e D possuem a mesma direção. Por que eles possuem a mesma direção? Porque B e D ambos estão na vertical. Além da direção, o B tem módulo 5 e o D também tem módulo 5. Então, eu vou grifar aqui embaixo. Ou seja, eles têm o mesmo módulo também. Porém, como o B aponta para baixo e o D aponta para cima, eles têm o que de diferentes? O sentido. E a letra C, os vetores A e C possuem, então o A está aqui e o C está aqui. O que eles têm de igual será? A e C possuem o mesmo módulo. Então, ó, o A, desculpa, eu falei errado agora para vocês, tá? Vou repetir aqui. O A tem módulo 6 e o C, se a gente calculasse, ia dar 5,6. E aí a pergunta é diferente, eu estava entendendo como iguais, tá? Me perdoem, vamos lá de volta. Os vetores A e C possuem módulos, né? Porque esse vale 5, esse vale 6 e esse vale 5,6. Esse está na horizontal, esse está na diagonal. Então, eles possuem módulo, a direção. Esse está para a direita e esse está para baixo. E sentidos, né? Diferentes um do outro. Então, os vetores A e C possuem módulo, direção e sentidos diferentes. Gente, qualquer dúvida, tá? Me perguntem depois, tá? Porque aí eu posso voltar a explicação em particular para quem tenha se confundido aí com a minha confusãozinha. Tudo bem? E exemplo 2. Muito legal esse exercício aqui, eu sempre trabalho ele em sala de aula, quando eu trabalho esse assunto. 2 irmãos, André e Bernardo, brincam em um vagão do trem correndo em sentidos opostos. Então dá para ver que o André, A de André aqui, ó, tá? Ele vai para a direita, o B de Bernardo, esse que está de azul, vai para a esquerda. Ambos possuem velocidade igual a 2,5 metros por segundo em relação ao vagão. Então ambos estão correndo aqui dentro com 2,5. Não é com a velocidade do vagão, tá? Não é a velocidade relativa. Esse vai para cá com 2,5, esse volta com 2,5. Determine a velocidade de cada um deles em relação aos trilhos quando? Letra A, o vagão estiver parado. Então, se esse vagão está parado e você está vendo eles brincarem aqui de fora, né? Está aqui de longe, na horizontal, vendo eles brincarem, qual é a velocidade de André e qual é a velocidade de Bernardo? A velocidade de André eu vou chamar de VA, esse índice A é a velocidade de André, e VB, índice B, é a velocidade de Bernardo, tá? Durante a resolução inteira. A de André, B de Bernardo. Fica fácil, né? Gente, é óbvio que se o vagão está parado, a velocidade do vagão é 0, né? Então, você vai ver o André indo para a direita com 2,5 e você vai ver o Bernardo vindo para a esquerda com 2,5. Morreu, né? Por que não fica negativo aqui? Porque estou analisando o módulo das velocidades, tá bom? Vamos para a letra B agora. O vagão se move com 2,5 metros na mesma direção do movimento dos irmãos, ou seja, qual é a direção de movimento deles? Como o André vai para a direita e o Bernardo vai para a esquerda, né? Ambos estão na horizontal. Então, esses dois meninos têm a mesma direção de movimento, que é a direção horizontal. E no mesmo sentido de André. Ou seja, o André é esse carinha aqui, né? Ele está indo para a direita. Então, gente, eu vou representar que o vagão tem uma velocidade. Vou chamar de VV. VV é a velocidade do vagão. E que essa velocidade é de 2,5 metros por segundo, tá? Então, também quero calcular separadamente
qual a velocidade de cada um desses meninos agora na letra B, com o vagão em movimento. Então vamos começar pela velocidade do André. Bom, como agora entrou um segundo fator, que é a velocidade do vagão, eu tenho que analisar a resultante dessas duas velocidades, ou seja, do André com o vagão. Aqui um Vzinho, tá? Embora não pareça. Então aqui eu estou representando assim, ó, a velocidade resultante do André. Vai ser qual? Porque vocês concordam que como o vagão desloca-se no mesmo sentido do André, esse vagão vai ajudar o movimento do André para a direita? Como eu falei, imagine que você é o referencial e você está do lado de fora assistindo essa criançada fazer traquinagem ali dentro, tá bem? Então veja, vamos pensar nessa situação aqui hipotética vetorialmente, né? Usar a matemática, usar o conceito de vetores. Ou seja, se o vagão vai para a direita e o André também vai para a direita, nós temos dois vetores, que é o vetor velocidade, né? Mas de mesma direção e de mesmo sentido. Vetores de mesma velocidade e mesmo sentido, nós somamos. Então, a velocidade resultante do André vai ser a velocidade do vagão mais a velocidade dele mesmo, do André, certo? Vetores de mesma direção e sentido, a gente soma. Vamos grifar ali. Logo, 2,5 mais 2,5 vai dar 5 metros por segundo. Gente, então se você estivesse do lado de fora, vendo o André movimentando-se ali, você teria a impressão que ele está muito mais rápido do que realmente ele está. Né? A velocidade real do André, com o vagão parado, como eu falei, como a gente viu no exercício anterior aqui, na alternativa anterior, é de 2,5 metros por segundo. Mas o movimento do vagão, né, nos dá uma impressão que ele está muito mais rápido e que vai ser essa velocidade de 5 metros por segundo. E a velocidade agora do outro menino, do Bernardo, também, né? Essa velocidade vai ser a velocidade resultante de Bernardo. Porém, agora a situação é um pouco diferente do que foi para o André, pois o vagão ele continua indo para a direita, né? O seu movimento é para a direita, só que o Bernardo está vindo para a esquerda, em sentido oposto. Ou seja, o que vai acontecer agora? Também pensando como vetores. Aqui nós temos, está bem desenhadinho, bem fácil de entender. Nós temos dois vetores de mesma direção, porque o movimento continua na horizontal, porém em sentidos opostos. Logo, vetores de mesma direção e sentidos opostos, a gente diminui. Então nós vamos fazer o que? Velocidade resultante de Bernardo vai ser a velocidade do vagão menos a velocidade do Bernardo, que vai ficar 2,5 menos 2,5, ou seja, a velocidade resultante do Bernardo é zero. Pessoal, como assim? Você pode perguntar, professor, mas como assim? O Bernardo ele não tem 2,5 metros por segundo que a gente, né, viu aqui, ó, né? Na verdade, como eu falei, é como se você vendo a situação de fora. Então, de fato, embora o Bernardo aqui dentro esteja andando, né, ele está gastando energia, ele está andando, mas você do lado de fora, por alguns instantes, não vai ver ele sair dessa posição aqui, ó, desse lugar que ele está. O vagão vai, o André se aproxima, mas o Bernardo ele fica constantemente por alguns segundozinhos aqui, né, nesta posição. Então, por alguns segundos, até que, digamos assim, dê cara de nariz lá no fundo do vagão, né, ele vai ter a sua velocidade total, né, resultante, igual a zero. Certo, moçada? Então, vetores de mesma direção e sentido a gente soma, vetores de mesma direção mais sentidos contrários a gente diminui. Gente, então são duas situações bem simples, né? Só para mostrar a aplicação aí dessa matéria agora, que é a adição de vetores de mesma direção e mesmo sentido e vetores de mesma direção e sentidos contrários. Então a gente conversa durante a semana aí, né, com as atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima.